Muito bem, então a gente vai dar início à palestra do engenheiro Norberto Alves Ferreira. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Unicamp em 1986 e com especialização em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em 99. Atua desde 1993 no CPQD, desempenhando atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de transmissão digital, telefonia de uso público, software embarcado, tecnologias assistivas, processamento de fala, serviços e aplicações multimídia, mobilidade, e nos últimos 2 anos está à frente da gerência de soluções sistêmicas, envolvendo projetos de tecnologias de inteligência artificial e internet das coisas. Então, esse é um currículo bastante resumido do Norberto, e a partir de agora vou subir a apresentação dele e a gente vai começar a ouvir o que ele tem para dizer para nós sobre o trabalho que o CPQD vem fazendo nessa área de internet das coisas e também a aplicação na área de cidades inteligentes. Bom, enquanto o professor sobe a apresentação, meu boa noite, né, para todos vocês. Obrigado, professor, pelo convite. É um tema cada vez mais interessante e que está crescendo de importância aí no país, tá? Não só no país, como no resto do mundo. Várias ações em Smart Cities estão acontecendo, né? Então, a minha intenção aqui é falar um pouco do que nós, no CPQD, temos feito em cidades inteligentes, mas para isso também, aliás, foi uma sugestão e um alerta do professor, eu queria falar um pouco do CPQD, porque muito da história do CPQD tem a ver com desenvolvimento de tecnologias, né, que ao longo do tempo foi melhorando, ao longo dos anos foram melhorando, e nós pudemos utilizar, estamos utilizando em projetos de cidades inteligentes, as mais diversas aplicações e possíveis cenários de uso, tá bom? Então, para começar a falar, eu não sei se vocês conhecem o CPQD, então eu queria falar um pouquinho dele. O CPQD, no fundo, ele nasceu em 1976, em Campinas, e ele era nada mais, nada menos do que a diretoria de pesquisa e desenvolvimento da antiga Telebrás. Dali é que veio, inclusive, a nossa nova marca agora, CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que agora virou realmente uma marca. Até 1998, antes da privatização, basicamente atuando em telecomunicações, mas a partir de 1998, com a privatização, o CPQD, ao contrário de todas as operadoras do sistema Telebrás que foram realmente vendidas para empresas multinacionais ou externas, ou até, no caso da Oi, empresas brasileiras, o CPQD ele virou uma fundação privada, uma fundação privada sem fins lucrativos, né? O que quer dizer isso? Que a palavra lucro, de certa forma, a gente não usa isso no nosso dia a dia. Nós falamos em superávit, e o superávit tem que ser reinvestido na manutenção da tecnologia que o centro produz e desenvolve, tá? Então, a gente costuma dizer, indo ao encontro aqui desse primeiro slide, que nós somos apaixonados mesmo pela criação de tecnologia brasileira e focados em inovações de tecnologia da informação e comunicação. Ao longo dos tempos, depois de 98, nós começamos a não só cuidar de telecomunicações, mas também a se voltar para outras áreas tecnológicas que nós podíamos e tínhamos e temos competência para atuar. Tá bom? Pode passar, professor. A nossa intenção
cada vez mais, e sempre que o cliente parceiro necessita, é atuarmos em toda a jornada da inovação. Quer dizer, desde o instante em que se concebe uma ideia, se discute a ideia, para daí chegarmos até a implementação, e às vezes até a venda, tá? Às vezes o CPQD ajuda também parceiros a vender. Isso está acontecendo muito agora com o universo de inovação aberta envolvendo startups. Temos, então, 44 anos, né? 22 anos deles, metade deles como fundação privada, não mais uma estatal. Temos uma área aqui de 360 mil metros quadrados em Campinas, com cerca de 20 edifícios dos diversos tamanhos, né? Com mais de quase 900 colaboradores, dos quais quase 350 com doutorado e mestrado, atuando em várias áreas de tecnologia, tá? Que nos possibilita, inclusive, desenvolver integrações entre elas e desenvolver também propostas para integração e aplicação delas em várias áreas: saúde, transporte, financeiro, telecom, claro, não posso esquecer, agronegócios, smart cities, ou cidades inteligentes, que vai ser o tema aqui, e saúde também, tá bom? Pode passar. Ao longo, nos últimos anos, temos trabalhado para definir os nossos temas e direcionadores estratégicos, tá? Em termos de direcionadores estratégicos, o CPQD está apoiado, ou difunde a ideia de crescer de forma sustentável, ser um protagonista em IoT no Brasil, o que nos traz a essa palestra de hoje também, a ser um parceiro do Estado, porque, historicamente, depois que fomos privatizados, ainda continuamos trabalhando em parceria com o Estado, dentro do possível, é claro, mas também fazendo proposições de projetos para todos os ministérios que nos procuram e coisas assim. E também agora, cada vez mais forte, a ideia de internacionalização. A internacionalização aqui não quer dizer simplesmente, vamos vender produtos para fora, não. É fazer parcerias envolvendo institutos, empresas, universidades, fora do Brasil, para aumentar a capilaridade e a profundidade do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento. Tá? Acho que pode passar, por favor. Indo ainda ao encontro do que vem pela frente de cidades inteligentes, como é que nós estamos trabalhando hoje a divisão do conhecimento dentro do CPQD? Baseado em vários estudos aí que nós coletamos do Google, da IBM, do Gartner, nós dividimos o conhecimento no CPQD no que nós chamamos de plataformas tecnológicas. São 9 plataformas tecnológicas. Mas o que são plataformas? Algo físico que eu pego aqui e vendo ali? Não. É uma concepção, uma ideia de um conjunto de conhecimento agregado de pessoas que possuem um conhecimento ao redor de determinado tema. Então, temos lá uma plataforma de computação cognitiva, quer dizer, pessoas, pesquisadores, colaboradores que trabalham com IA, a inteligência artificial, ou métodos de reconhecimento de padrões, de inteligência, de análise intuitiva, tudo isso comporta o que a gente chama de computação cognitiva. Há uma outra área chamada computação avançada, onde colocamos tudo que é de redes, sistemas de computação avançados e distribuídos. Também temos uma plataforma voltada para redes de dados, especificamente algo físico, né? É muito comum e fundamental hoje para as telecomunicações. Um grupo de comunicações ópticas. Em sua história, o CPQD foi a primeira empresa a desenvolver uma fibra óptica no Brasil, nos anos 70. E esse conhecimento se mantém até hoje na área de comunicações ópticas. Vários trabalhos de pesquisa e desenvolvimento acontecem nessa área. A mesma coisa, comunicações sem fio.
temos hoje várias soluções envolvendo a comunicação sem fio, em 4G, em 3G, em redes privadas sem fio, sistemas de energia com colaboradores e laboratórios voltados para sistemas de produção energética, né? Transformadores, carro elétrico, e sistemas de tarifação de energia, muito importantes hoje nas empresas concessionárias de energia elétrica. Um trabalho em sensoriamento, quer dizer, sensores que tem tudo a ver com o mundo de IoT. O IoT se constrói através, assim, a internet das coisas se constrói através de dados coletados de sensores, distribuídos, que são as coisas, né? São os sensores. Então, temos um grupo de pessoas, de colaboradores voltados a esse entendimento de sensores, ao desenvolvimento de sensores, dos mais complexos aos mais simples. Está um pouco apagado aí, mas o roxinho, nós falamos de são sistemas eletrônicos embarcados. Nossos colegas estão cada vez mais levando o conhecimento para sistemas embarcados, não estão mais só funcionando em nuvem. Cada vez mais nós precisamos e teremos pequenos componentes funcionando com software dentro de chips, dentro de equipamentos pequenos, né, com um poder de processamento cada vez maior. E, finalmente, as questões de segurança da informação, que, na realidade, perpassam todos os campos, né? Você tem que fazer e manter a informação segura em quaisquer áreas que você desenvolva aplicações. Então, aqui eu tentei pôr um apanhado geral do que o CPQD, como o CPQD divide o conhecimento internamente e como, a partir desse conhecimento, a gente gera soluções. No entanto, pode ir para o próximo, hoje, as grandes competências em destaque nas coisas que nós estamos fazendo são internet das coisas. Hoje, cada vez mais, ao longo do tempo, né, nós temos vários projetos e estamos desenvolvendo, eu vou falar um pouco mais tarde, várias aplicações de internet das coisas, vários sensores para a internet das coisas, um middleware para a internet das coisas, que eu também comento nos próximos slides. Uma outra competência essencial que é um tema, né, estratégico do CPQD, é a inteligência artificial. Quer dizer, tudo que tiver a ver com raciocínio, com aquisição e interpretação do conhecimento, com visão computacional. O que quer dizer visão computacional? Qualquer arte de você poder extrair de imagens, vídeo, fotos, informações. Cada vez mais os métodos, frameworks de inteligência artificial, usando redes neurais profundas, como a gente trabalha aqui, são essenciais para esse tipo de extração de informação, de reconhecimento de padrões, por exemplo, um dos trabalhos que o CPQD tem maior proficiência por causa do seu tempo de dedicação tem a ver com fala. Nós temos hoje sistemas de síntese de fala, né, máquinas que falam com uma boa tonalidade, com uma boa sonoridade para o português brasileiro, para o espanhol latino-americano. Temos sistemas desenvolvidos com redes neurais profundas para interpretar e reconhecer a fala, sistemas de reconhecimento automático de fala baseado em redes profundas. Sistemas de biometria de fala, quer dizer, reconhecer que é o professor Antônio Carlos que está falando e não o Norberto. Tudo isso habilitou o CPQD a também aproveitar essa nova onda de novos frameworks, novas tecnologias de inteligência artificial para aplicar esse conhecimento em outras áreas, né? Isso tem sido cada vez mais frequente, o desenvolvimento de projetos cujos desafios envolvem o uso de técnicas de inteligência artificial. E aqui quando eu falo técnicas de maneira geral, eu estou falando em machine learning, deep learning, redes neurais profundas e tudo mais, que geralmente demandam uma grande quantidade de dados. Não se faz inteligência artificial sem dados, e é onde daqui a pouco nós vamos chegar. Eu estou falando isso porque daqui a pouco nós vamos fechar um pouco tudo isso, né? Desculpa, professor, só volta um pouquinho, acho que faltou dois pequenos temas lá.
Uma outra coisa que está nascendo cada vez mais é o uso de blockchain em várias aplicações, e eu não estou falando só do Bitcoin, né, de uma moeda uma criptomoeda. O blockchain como um sistema de proteção e rastreamento de informações de forma distribuída está sendo cada vez mais usado em aplicações e começam a ser úteis em aplicações de internet das coisas e, por que não, em cidades inteligentes também. Já vamos falar um pouquinho. O outro tema recorrente nos últimos 2 ou 3 anos é a mobilidade elétrica. Estão chegando os carros elétricos, os carros autônomos, que prometem um custo menor, menos poluição, prometem contribuir para a mobilidade urbana no Brasil, mas para manter uma estrutura de carros elétricos, você precisa criar, e aí que também entra o IoT, você precisa criar uma infraestrutura para supervisionar esses carros, supervisionar o que nós chamamos de eletropostos, quer dizer, os postos de energia elétrica que vão alimentar os carros, gerir todos esses eletropostos para que as informações disponíveis de energia elétrica sejam levadas para os motoristas dos carros, que estarão também conectados, buscando saber qual é o próximo posto disponível, se ele vai conseguir abastecer ou não, se ele já pode agendar o abastecimento e coisas assim, que também são elementos muito importantes e interessantes para a criação de uma cidade inteligente, né? Então, eu quis destacar esses 4 pontos, porque eles, de certa forma, vão se ligar ao longo da nossa apresentação ao falarmos de cidades inteligentes. Pois não? E, por último, um outro detalhe, por último não, acho que tem mais um slide depois, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é, poxa, como é que o CPQD, em sendo privado e não tendo lucro, só tendo, como é que ele busca os recursos? Bom, ele é um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, e por causa dessa natureza, ele tem vínculos, né, institucionais, como, por exemplo, todos os ministérios, com vários programas do governo que habilitam o CPQD a propor projetos junto com outros ICTs brasileiros e receber desses órgãos determinados fomentos. Por exemplo, o FUNTEL, Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia das Comunicações, o CPQD frequentemente faz propostas de projetos ao FUNTEL e recebe do FUNTEL, via Ministério das Comunicações, recursos para desenvolver seus projetos de pesquisa e desenvolvimento. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, a FINEP, com vários dos seus editais de tecnologia, o CPQD frequentemente concorre a projetos FINEP. A RNP, Rede Nacional de Pesquisa, também é uma parceira / fomentadora de projetos do CPQD, e tudo isso voltado para projetos que atendam, de alguma forma, os interesses nacionais. Tá? E, do lado de baixo, nós também temos outros instrumentos para ajudar empresas brasileiras, especificamente, que, junto com o CPQD, conseguem obter recursos em determinadas agências. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o CPQD pode propor projetos junto com alguma concessionária de energia para desenvolver e melhorar os produtos e processos. O BNDES também tem linhas de financiamento importantes para os ICTs. A LI, a Lei de Informática, né, que o Ministério da Ciência e Tecnologia habilita para as empresas privadas, a indústria de maneira geral, também é uma fonte de fomento de pesquisas. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, que estimula projetos cada vez mais frequentes, usando inteligência artificial, usando sensores, com o CPQD também. E lá no final, nós também nos tornamos hoje não, já faz 5 anos, uma unidade Embrapi. Que é a Embrapi? A Embrapi é uma instituição criada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Educação. Não me perguntem agora como o Ministério da Educação apareceu aí, mas foi um dos que assinaram a carta de criação da Embrapi,
habilitando ICTs brasileiros devidamente credenciados a receber das empresas privadas, das indústrias brasileiras, encomendas de projetos específicos e garantindo a essa empresa o pagamento de apenas de 50% do projeto. Então, foi uma forma do governo brasileiro estimular a inovação, incentivando a inovação nessas empresas. Quer dizer, ela chega com o projeto, a gente estima o projeto custa 1 milhão, digamos, a empresa só paga 500 mil. Tá? Isso tem ajudado muito na cadeia de inovação. E é essa cadeia que o CPQD vive, quer dizer, busca projetos com fundos governamentais, olhando o mercado, desenvolve as tecnologias e aprimora usando outras ferramentas específicas para as empresas, e elas levam e recebem a transferência de tecnologia para levar ao mercado. Tá? Esse ciclo é muito importante para o CPQD, porque é assim que ele vive, é disso que ele vive. Pesquisa, desenvolvimento e leva para o mercado. É um ciclo virtuoso de inovação, muito importante, que tem gerado resultados também para cidades inteligentes, como eu vou mostrar em seguida. E só para fechar essa questão de ferramentas, nós nos tornamos, como eu falei, uma unidade em Embrapi. Quer dizer, a gente tem um fomento para oferecer às empresas brasileiras, principalmente indústria, né, ou que buscam que tenham determinada característica de desenvolvimento de software, né, ou processos, garantir um aporte para o projeto, para que ela possa desenvolver o projeto mais rapidamente e com qualidade e levar depois isso para o mercado. Tá? Tem sido cada vez mais, tem sido uma iniciativa interessante para as indústrias brasileiras, para a inovação no Brasil. Hoje já são mais de 40 unidades em Embrapi no Brasil, e o CPQD em Campinas é uma delas. Bom, acho que podemos ir, professor. Bom, aí eu caio, então, no tema essencial de hoje, né, que eu precisava falar com vocês, mas que daqui a pouco nós vamos recuperar muitas das coisas que eu comentei. De onde saiu, qual é a ideia de cidades inteligentes, né? Num país que tem hoje mais de 5 mil municípios e só 2 ou 3% deles tem mais de 500 mil habitantes. O que é uma cidade inteligente? Ao longo dos anos, essa questão começou a nascer em vários lugares do mundo, e os tecnólogos brasileiros, né, os pesquisadores brasileiros, inclusive os políticos, né, perceberam que nós precisávamos de uma política pública de cidades inteligentes. Então, em 2017, o BNDES assumiu para si uma tarefa hercúlea de criar um plano nacional de internet das coisas para o Brasil, né? Percebendo o gap que existia em comparação com algumas entidades de desenvolvimento europeias e americanas, e mesmo asiáticas, tá? Os asiáticos também fazem muito isso já. O BNDES chamou para si a tarefa de criar um plano nacional de inteligência de internet das coisas. Nesse plano nacional, ele lançou um edital, e vários consórcios no Brasil se candidataram para ajudar a criar esse plano. E o consórcio vencedor foi um consórcio formado justamente pelo CPQD, com a McKinsey, e um grande escritório de advocacia, que me perdoem, eu esqueci o nome agora. É importante a advocacia nesse instante, porque existem um entremeado de várias leis aí num instante como esse. Então, o CPQD, junto com a McKinsey, se debruçaram sobre o cenário brasileiro de internet das coisas, e ali saiu um monte de recomendações, um trabalho intenso, onde 4 grandes verticais foram, de certa forma, privilegiadas ou dada uma recomendação especial para o governo. Eram elas: o agronegócio, que responde hoje por mais de 23% do PIB brasileiro, a indústria avançada, a indústria 4.0, como chamam, né? A saúde
e as cidades inteligentes, ou Smart Cities, como o documento tem. Todos esses quatro, era para priorizar unicamente isso? Não, a gente trazia a intenção de mostrar para o governo que o maior investimento ou o melhor retorno poderiam ser obtidos nesses quatro verticais, e uma delas era as cidades inteligentes. Muito bem. Dentro da Política Nacional de IoT, surgiu então a necessidade e uma recomendação ali de se criar o que a gente chamou de câmeras setoriais do governo. Então, foram criadas ao longo do tempo, agora em 2019, 4 câmeras, e uma delas é a Câmara de Cidades Inteligentes, envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, a Câmara está hoje formada, é uma entidade, digamos, política, mas também técnica, com pesquisadores e cientistas brasileiros, pesquisadores brasileiros de vários lugares do Brasil, para poder gerar ali recomendações e planos de ações para cidades inteligentes no Brasil. E, basicamente, eles têm hoje, foi montado, né, durante esse tempo, 4 grandes grupos de trabalho, e um deles era voltado para o que nós chamamos de Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Muito bem, então, existe a Câmara, que tem várias recomendações, estão estudando vários outros grupos, tem mais 3 grupos de trabalho estudando algumas coisas que eu não vou lembrar o nome agora, me desculpem, mas o de Carta de Cidades, a Carta Brasileira de Cidades nasceu ali, entrou em consulta pública agora em outubro de 2020, agora no final de novembro ela foi encerrada e gerou-se ali um grande documento, um documento de aproximadamente 180 páginas, né, mostrando balizadores para o que seja uma cidade inteligente, objetivos estratégicos para o governo se tratando de cidades, o desenvolvimento de cidades inteligentes, trazendo um conceito do que seria cidades inteligentes. E isso está em vigor agora, vocês, inclusive, talvez vocês já tenham visto, desculpe, eu ainda já baixei o documento, mas confesso para vocês que não terminei de lê-lo, é muito grande, a gente vai devagarzinho e vai aprendendo algumas coisas. Mas 2 colegas do CPQD participaram da confecção desse documento, ajudaram o grupo de trabalho 3 a montar essa carta, então eu recebi ao longo do tempo vários feedbacks, tá? Então, a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes é uma iniciativa hoje da Secretaria, do Ministério de Desenvolvimento Regional. É embaixo dele que está essa carta, vocês podem encontrá-la lá no site do Ministério, inclusive, baixá-la, já é público, traz conceitos interessantes de cidades inteligentes. É um documento político, sim, mas organizado de forma também coletiva e expressando uma agenda pública para o tema de transformação digital nas cidades. E ao longo da sua elaboração, o que era importante dizer é que foram construídos um conceito para o termo cidades inteligentes no Brasil, né, porque a gente fala um pouco daqui a pouco, mas o cenário brasileiro ele é muito curioso, é extremamente diverso, então não se pode falar que uma cidade inteligente de São Paulo vai ter a mesma receita que uma cidade lá no interior do Paraná. Não. Né? Essa diversidade tem que ser levada em consideração para se chegar a aplicações ou desenvolvimento adequado do que seria uma cidade inteligente. Né? Foram trazidos também no documento balizadores genéricos para o desenvolvimento dessas cidades, diretrizes norteadoras também para as cidades, e uma agenda pública, com 8 grandes objetivos estratégicos, e cada um desses objetivos com uma série grande mesmo, tá, de recomendações. Então, vale a pena, uma sugestão para vocês, se vocês não conhecem, ou se vocês já estão lendo, e eu também estou aqui atrasado, vocês darem uma consultada, é muito interessante, é um documento que também cuida e torna aparente a diversidade existente no Brasil.
que é o assunto do próximo slide, professor. O que nós temos hoje, e esse foi o grande problema do documento, problema enfrentado pelo documento para gerar recomendações. O nosso país, ele é de uma diversidade enorme, enorme. Temos hoje, o quê? 5.500 e poucos municípios, 5.570, aqui nós estamos falando de dados do IBGE 2017, tá? Dependendo da leitura, esses dados podem estar um pouquinho diferenciados, mas a interpretação é sempre a mesma, não muda. Desses 5.570 municípios, apenas 42 deles têm mais de 500 mil de habitantes. Todo o resto dos municípios tem menos do que isso. E ainda por cima, ainda mais de 5 mil municípios têm, eu não sei se vocês conseguem ver aí, tem menos de 100 mil habitantes. Então, uma diversidade socioeconômica brutal. Né? Então, não se pode, num simples receituário, dizer, olha, vamos implementar a cidade inteligente num município de 500 mil, ou até de alguns milhões, como nós temos aí, da mesma forma como implantaria numa cidade de 100 mil habitantes no interior do Pará. Não, não é. Esse é o grande desafio que as políticas públicas no Brasil também vão enfrentar, estão enfrentando para a aplicação e o desenvolvimento de cidades inteligentes. Tá? Alguns comentários do lado aí, do tipo, olha, de certa forma eu já falei, mas de outro jeito, né, 60%, 64% dos municípios ainda é predominantemente rural. O que quer dizer isso em termos tecnológicos? Muito provavelmente não está recebendo a devida atenção das operadoras de telecomunicações para ter o quê? Uma coisa muito importante em cidade, conectividade. Há uma carência muito grande de conectividade no Brasil e essa carência é muito maior nessas regiões rurais. Dificulta a implantação de quaisquer políticas, né, de transformação digital, que cidade brasileira, no fundo, cidade inteligente, no fundo, é isso, é implantar métodos, processos de tecnologia na cidade, para que ela possa florescer em termos de resultados, em termos de habilidades da população, do bem-estar da população e coisas assim, tá? Esse é um dos grandes desafios do gestor brasileiro, do gestor de cidades inteligentes no Brasil. Acho que podemos passar, professor. E aqui existe, assim, um resumo bem, digamos assim, rasteiro, tá? Do que seriam atributos de uma cidade inteligente e sustentável. A Carta Brasileira frisa muito isso, é importante se dizer isso, que a ideia de implantação de uma cidade inteligente ou do conceito de cidade inteligente está sempre ao lado da ideia de sustentabilidade, quer dizer, eu tenho que tomar ações hoje para atender necessidades da população, né, que não inviabilizem o tratamento futuro, o tratamento das necessidades das gerações futuras. Isso é ser sustentável. Não é para eu fazer uma implantação de uma solução que vai demorar 3, 4 anos e depois vai, inclusive, acabar com os recursos da cidade ou qualquer outra coisa assim. Há um respeito profundo por sustentabilidade. Então, os atributos de uma cidade inteligente e sustentável passa pelo ritmo de entrega de resultados, né? Tanto ambiental quanto econômico, a sustentabilidade social. Uma cidade inteligente, realmente, ela vai poder responder a desafios muito mais rapidamente, desafios do tipo, mudanças climáticas que estão acontecendo, porque hoje eu vou, a partir do instante que houverem a implantação de sensores, ou de métricas, ou de algoritmos para validação de clima e microclima, eu poder entender dentro da cidade como tratar essas divergências de microclima dentro de uma cidade, vou poder entender melhor como distribuir ou favorecer o crescimento populacional em um lugar ou outro, de repente, vou poder ter não, aqui é outra coisa, nós vamos responder mais rapidamente e assertivamente a instabilidades políticas. O que quer dizer isso?
A gente sabe do nosso dia a dia que muda governo, muda um monte de coisas, às vezes ações de um governo são absolutamente depois reprimidas no governo seguinte, ou são esquecidas. Então, a carta sugere para a gente o seguinte, sugere e recomenda, olha, cidade inteligente não é uma política de governo, deve ser uma política de Estado, né? Então, mudando o governante, mudando o representante da população, a cidade continua existindo, a cidade inteligente, as soluções de cidade inteligente devem continuar existindo. Isso não deve ser uma política de governo, mas de Estado. Então, uma cidade onde isso esteja incorporado vai responder de forma mais interessante a essas instabilidades políticas. Mais para frente eu conto alguns casos de implantações que a gente teve em alguns lugares aí. E da mesma forma econômica, né? Você, com sustentabilidade, você consegue também prever ações para não onerar tanto a economia local. Um outro tributo envolve a ideia de liderança colaborativa, né? O uso de dados e tecnologias da informação e comunicação para que todos possam pensar coletivamente, de forma colaborativa, dentro dos sistemas urbanos. O próximo slide eu toco um pouco nesse assunto, que a gente não fala só de tecnologia por si, não, nós precisamos de uma série de requisitos e pontos estruturais numa cidade inteligente. A tecnologia só não vai resolver, né? E também a ideia de, com tudo isso, você oferecer serviços de qualidade, melhores serviços de uma melhor qualidade de vida para a população. E aqui a gente fala em população, nós estamos falando só de residência, nós estamos falando de todo o ecossistema de pessoas que visitam também e que se implantam em empresas e assim vai. Tá? É um apanhado bem assim rápido do que eu entendi da carta, do que alguns colegas entenderam da carta, como um atributo de uma cidade inteligente, né? Então, é como se ela já estivesse implantada, ela vai poder gerar tudo isso. Mas quais os principais desafios? Não é só a tecnologia, não é. Hoje, inclusive, a tecnologia ela é muito acessível para você, mas você tem que direcioná-la para atender a essas necessidades que a cidade tem, ou olhando a população do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista econômico. Há várias coisas que acontecem numa cidade que hoje inviabilizam uma implantação tranquila de conceitos de cidade inteligente. Por exemplo, as competências, os órgãos públicos, as pessoas que constituem os órgãos têm competências diferentes, não têm uma formação adequada para entender o desafio que temos, o desafio abrangente que temos pela frente na implantação de uma cidade inteligente. Às vezes, até mesmo o engajamento social, em alguns lugares da cidade não querem saber, não têm a cultura suficiente para entender determinadas demandas que vêm com a tecnologia em benefício do social. Eliminar determinados silos ou de conhecimento ou econômicos que privilegiam determinadas ações numa cidade ou numa região da cidade, melhor dizendo, em detrimento de outras. A infraestrutura cada vez mais precária, né, em alguns lugares, mas que são essencial para a implantação de serviços inteligentes. E só aí é que vem a tecnologia. Então, ter um gestor público ciente de tudo isso, criando políticas públicas para que esses pontos sejam, ao longo do tempo, resolvidos, facilitam, sim, a implantação de frameworks, né, de tecnologia para a transformação digital dentro de uma cidade. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E aí vem um slide que talvez possa parecer... Bom, eu entendi do professor e vi realmente que nós temos uma diversidade de público muito grande aqui, tá? Mas qual é a ideia desse desenho? Não se assustem com ele, eu vou tentar explicar aqui de maneira... Existe o que nós chamamos de uma arquitetura de referência para cidades inteligentes.
Essa arquitetura a gente divide genericamente em 4 a 5 camadas, né, teóricas, conceituais, que são, por exemplo, onde que começa uma cidade de inteligência? Ela começa, como eu falei lá atrás, ela começa tendo dados para eu pensar na cidade, para eu fazer inferências, para eu pensar em correlação, em o que pode ser bom para determinado lugar da cidade, o que pode ser bom para a economia. Bom, e começa com a análise do que ao longo do tempo a cidade passou, seja do ponto de vista socioeconômico, como climático, como de produção e assim vai. Como é que se coletam dados? Com sensores, com dispositivos, em princípio, tá? Então, em alguns lugares, hoje nós temos câmeras para captura de imagens, câmeras inteligentes ou não, que só capturam, pensam, ou tratam a imagem, né, que são essa parte de baixo. Medidores de temperatura, medidores de ultravioleta, medidores de umidade, medidores de nível de água em determinados rios, nascentes, lagos, córregos, muito importante para um entendimento rápido da defesa civil no caso de uma emergência, né, uma catástrofe, e outros medidores de pluviometria, né, de chuva, de vento, bom, tudo isso e outras coisas que eu não estou citando aqui por não lembrar, favorecem a chegada de dados a algum lugar que vai fazer a análise desses dados, aprendendo historicamente com eles e tendo, a partir daí, um mapeamento dessas variáveis dentro da cidade. Mas para chegar até lá, precisamos de uma outra camada, aqui eu já comentei em slides anteriores, que é a camada de infraestrutura, uma camada de conectividade ou de rede, né? É importante que os dados coletados nesses dispositivos possam, como a gente diz normalmente, subir para a nuvem, para os servidores, e eles sobem por onde? Por um canal sem fio, normalmente. Normalmente, canal sem fio, eu digo um 4G, um 5G, redes privadas aí de baixa potência, emitindo sinais que são capturados por um grande gateway e aí levados para a nuvem. Tá? Esse é o princípio básico da coleta de dados em qualquer sistema IoT. Aliás, a arquitetura de referência de uma cidade de inteligência nada mais é do que também a arquitetura de referência no sistema IoT. Tá? Sensores coletando dados, subindo pela camada de infraestrutura, chegando em um ambiente que nós chamamos de middleware, para daí ter uma aplicação. Então, e é onde entra, então, a terceira camada, que dá suporte a aplicações. O que quer dizer? E é onde nós vamos falar um pouquinho de um middleware, o middleware IoT. É aquela plataforma que ela deve fazer o que a gente chama de device manager, quer dizer, ela deve conhecer os dispositivos que estão associados a ela deve receber os dados que vêm desses dispositivos e saber o que significa, ela deve entender os protocolos de comunicação com esses dispositivos, ela deve trabalhar os dados para deixar armazenado da forma adequada em algum lugar onde o desenvolvedor de uma aplicação vá utilizá-lo, ela deve também, às vezes, processar esses dados. Então, é o que a gente chama de uma camada de suporte à aplicação ou um middleware IoT, que ele em princípio, ele não faz assim, ele não toma nenhuma decisão, ele coleta os dados, trabalha os dados e os armazena em bancos de dados, vamos dizer, em repositórios, para que novas pessoas lá em cima, os desenvolvedores de aplicação, e aí sim a camada agora de aplicação, possam usar esses dados e fazer aplicações para inferência, para inteligência artificial, para mostrar os dashboards para o prefeito, para o gestor público, de consumo, de tudo que pudesse ser correlacionado ou não na gestão da cidade. Tá? E a partir daí é que, por exemplo, o gestor público ou provedores de serviço podem também oferecer alguns serviços, né?
a prefeitura pode usufruir de serviços de segurança pública ou até integrar esse ambiente em seus ambientes de segurança pública, já falo um pouquinho mais da experiência aqui. A Defesa Civil pode cuidar de aplicações para prevenção a desastres. Alguma concessionária de energia elétrica operando no município ou na cidade pode usar esses dados para melhorar a eficiência energética da sua rede de iluminação, por exemplo, né? Ou o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente pode ter um mapeamento mais interessante e acurado do que a gente chama de microclima dentro da região, para ajudar no entendimento de, poxa, em que região é melhor plantar determinada coisa, em que região pode acontecer, em que eu posso preservar mais determinada mata ou vegetação, não sei. Essa é a arquitetura básica de referência que a gente constrói, para que as camadas 1, 2, 3, 4 possam ser montadas e a camada quinta que vem aí do gestor e de provedores de serviço possam usufruir para oferecer melhores serviços para a comunidade, para a população. Tá? E tudo isso é perpassando todas as camadas aí, uma grande preocupação com segurança da informação, para que os dados não sejam roubados ou até inseridos novos dados falsos. Né? É aí que entram as tecnologias também de segurança. Olha, eu não sei se vocês quiserem me interromper para fazer alguma... Eu não combinei com o professor, mas acho que não tem problema. Vocês podem também me interromper, tá? Fiquem à vontade. Claro, sem dúvida. Se alguém tiver alguma questão para colocar, antes do Norberto continuar, pode falar. Bom, Parece que houve uma questão aí, mas eu tenho que olhar o chat, né? Tá bom, achei. Tem uma questão aí que o Aloysio está colocando agora. Nossa, Aloysio, a sua pergunta é muito específica e, para mim, é extremamente difícil trazer uma resposta precisa, tá? Dentro da Carta de Cidades Inteligentes, aqui, cidades brasileiras, não existe uma discussão formal sobre tarifas ou impostos, tá? Mas, de maneira geral, o que eu posso dizer da minha experiência impostos estão hoje cada vez mais onerando esse tipo de solução, não só para cidades inteligentes. Tá? Nós temos problemas hoje com impostos para a construção de dispositivos, para o desenvolvimento, para a implantação. Então, eu até entendo a sua dúvida, acho que faz sentido. Impostos no cenário de comunicação máquina-máquina, no cenário M2M, eu não sei se ela é hoje um fator decisivo para a não implantação de sistemas de IoT, tá? Porque o volume de dados realmente é muito grande. Eu não tenho, nesse instante, nenhuma experiência em relação específica a esses impostos. Podemos procurar aí, viu? Foi até interessante, estou até colando aqui a sua pergunta para destinar para alguns colegas do CPQD. Eu não me lembro de uma discussão de TFI, TFF, né, que é o que você está usando aí. Realmente me perdoe aqui, você me matou agora com essa pergunta. Eu vou buscar, tá? Eu vou ver se no CPQD alguns dos meninos aqui que participaram do trabalho do BNDES têm essa resposta ou essa avaliação. E mando para o professor depois. Claro. Então, um desenho que eu queria mostrar para vocês nós desenvolvemos no último ano com a prefeitura, com o apoio da prefeitura de Campinas, no último ano, últimos 2 anos, né? Um projeto ainda pequeno de cidades inteligentes. Junto com a Huawei, uma empresa chinesa, usando recursos de lei de informática, usando algum apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, que queria ver isso implantado ou funcionando em alguma cidade do Brasil, a gente organizou, junto com o pessoal de TI, né, da Prefeitura de Campinas, de Tecnologia da Informação,
Como montar, eu já dou uma olhada na pergunta aqui e te respondo, mas como montar uma cidade inteligente? Então, fomos atrás, e é esse o desenho que eu queria mostrar para vocês, fomos atrás de fornecedores de dispositivos que pudessem fornecer dispositivos interessantes para o endereço da prefeitura. Então, achamos fornecedores de câmera de segurança pública, achamos fornecedores de câmeras para captura de imagens e interpretação dessas imagens, e aí colocamos o que eu chamei no slide anterior de um middleware, né? Nós chamamos no CPQD de Dojo, um middleware IoT, um middleware que faz tudo aquilo que eu estava comentando, coleta os dados, trabalha os dados, joga numa base para os desenvolvedores de aplicação, e ao mesmo tempo pode controlar os dispositivos, saber quem é verdadeiro, quem não é, tudo autenticado, né? Eu não posso chegar aqui e jogar para evitar fraudes, uma câmera pirata, enfiar dados aqui que podem enviesar depois os resultados. Não, os dispositivos são autenticados para subir as informações. Então, voltando ao slide, o que a gente fez? Poxa, câmeras, colocamos lá uma solução de identificação facial nas ruas ou em determinados lugares, né, que a prefeitura e a segurança pública queria. Construímos, instalamos, como é que se chama? Detetores de nível de água em determinados córregos de Campinas. Colocamos sensores de temperatura, de pluviométrico e de infravermelho, por exemplo, em alguns lugares da cidade que a Defesa Civil queria. E montamos aí uma pequena rede com 10 dispositivos de cada um deles, usando a Dojo para centralizar tudo isso, né? E convidamos outros fornecedores a colocar os sensores. E aí vem uma coisa importante que eu queria ressaltar, que talvez não tenha ficado claro nos slides anteriores. Não adianta falar em IoT com vários sistemas verticais funcionando, né? E a prefeitura tendo que falar com 5x, N fornecedores dessas estruturas verticais. A proposta do IoT é a internet das coisas, então as coisas elas estão conectadas a um mesmo ambiente, e esse mesmo ambiente é o que vai controlar as informações e gerar os dados para os novos desenvolvedores de aplicação e serviços, tá? Então, baseado nessa estrutura que vocês estão vendo, fizemos aplicações para a Defesa Civil, para ver o nível do rio e gerar alarmes para os homens de campo. Para a Guarda Municipal, mostramos como podia ser identificado alguns suspeitos, né? Você insere no sistema alguns suspeitos e eles depois são encontrados na rua. Para a CETRANSP, algumas das câmeras mostrando placas e coletando as placas para que a gente pudesse verificar se é um carro roubado ou não, se o carro está na contramão, né? Então, várias coisas dessas era a proposta desse piloto, foi a proposta desse piloto. Tecnicamente, ele terminou agora em novembro, não é que terminou, a gente já conta um pouquinho mais, mas teve essa execução encerrada, porque a Huawei também precisou encerrar o projeto para o Ministério. Tá? Acho que você pode mandar mais um slide, professor. De certa forma, eu estou até adiantando algumas das coisas. No caso da solução em Campinas, a gente criou um alarme para detecção de face. Então, você, segurança pública, inseria lá a face de pessoas que ou procuradas ou que tinham desaparecido, um conjunto de fotografias, e as câmeras instaladas em alguns lugares da cidade, 5 lugares específicos, faziam a detecção facial e a comparação com o que havia de registros dessas pessoas, tá? Ao longo do tempo, por exemplo, a segurança pública encontrou lá três suspeitos e uma pessoa tinha desaparecido ou estava sendo procurada não por motivos criminais, por algum outro problema lá. Foi bacana a experiência, né? Foi muito positiva. Hoje, com todo mundo usando máscara, isso não está, acho que não está rodando, tá? Nós tivemos que parar um pouquinho agora, porque a Huawei está esperando novos recursos. Essa é uma aplicação típica de segurança pública.
muito possível com várias câmeras que são sensores, né, capturando as imagens para que a gente interprete com determinadas tecnologias de inteligência artificial. Então, as coisas começam a se ligar agora. Acho que no próximo tem um outro tipo de aplicação. A ideia de microclima, quer dizer, uma cidade, ela historicamente, ela pode ter climas, pequenas diferenças de clima entre um ponto e outro. Então, usando o Midor IoT e usando 10 sensores de chuva, temperatura e ultravioleta, que é esse conjunto preto que tem em cima das antenas aí, colocados em Campinas, nós começamos a ajudar a mapear o microclima, a entender como é o clima na cidade de Campinas durante o dia, né? Embaixo você tem os dados coletados numa aplicação, mostrando todos os sensores e as variáveis associadas a essa coleta, para que ao longo, digamos, de 1 ou 2 anos, a segurança e a defesa civil tenham uma clara noção de como funciona o clima. Isso pode ajudar a prever algumas catástrofes ou mesmo prever alguns incidentes. A ideia, inclusive, pode mudar, professor, a ideia, inclusive, num novo projeto que está sendo negociado com o BNDES, nós aumentarmos esse número de sensores para 100 sensores, para que a gente acumule mais e mais informação na cidade de Campinas e torne isso um laboratório vivo, né? Aqui uma outra aplicação que eu cheguei a comentar é o nível de córregos da cidade, mapeados com sensores de nível, que qualquer diferença aí gera alarmes para a segurança, para a defesa civil, os colegas da defesa civil. Então, são dashboards que vão se criando, né, gráficos que vão se criando dentro das secretarias ou da própria prefeitura para monitorar todas essas variáveis. E aí vem a ideia de sistemas de notificação para todas essas variáveis. E a gente, usando o Midor Dojo e aplicações construídas em cima do Midor Dojo, você cria o sistema de notificações de forma muito rápida. E aqui já vem uma aplicação que a gente está... um conceito de aplicação para você gerar regras rapidamente, visualmente, arrastando blocos, onde na tela do computador, para você criar regras de alarmes. Então, a temperatura acima de 70 graus, é fogo, então já gera um alarme para alguém da Defesa Civil, e coisas assim, né? Tudo de forma a facilitar a apropriação do técnico da cidade, da tecnologia, para ele usá-la mais facilmente. Então, aqui, de novo, a ideia de que, poxa, não adianta ter tecnologia, as pessoas têm que estar habilitadas a usá-la, a interpretá-la, para que as coisas andem, né? Uma outra experiência muito interessante que foi feita foi, olha, hoje, você, quando captura as imagens, você sobe essas imagens para a nuvem. Para isso, você precisa de uma banda, né, uma conectividade alta, e um dos desafios do projeto, experimentalmente, vamos fazer a câmera já tomar as ações, alguma ação, e não subir tudo não subir uma imagem para cima. Então, a gente, num projeto com a Qualcomm, desenvolvemos alguns circuitos, né, alguns algoritmos de inteligência artificial para que você pudesse capturar o carro passando, entendesse onde está a placa, localizasse a placa, capturasse a placa, reconhecesse a placa, e aí só subisse para a INDEC, né, a Secretaria de Transporte, o número da placa. E, é claro, alguns dados de geoposicionamento e tal, que é um volume de dados muito menor, que pode ser rapidamente confrontado com qualquer tabelinha de carro roubado, carro sumido, sei lá, desaparecido, para gerar também daí um alarme. Esse é outro exemplo de um potencial uso de sistemas embarcados com inteligência em cidades inteligentes, tá?
Então, o próprio dispositivo lá na ponta, ele pensa e toma algumas decisões, sem que ele deixe de ser um dispositivo burro, né, que só coleta e sobe, coleta e sobe. Não, ele coleta, faz alguma coisa programada com inteligência artificial suficientemente rápida para que possa daí gerar algum alarme, tá? Esse também é um exercício que foi feito no piloto de cidade inteligente em Campinas. E outro que está em andamento agora, envolvendo também Campinas, mas envolvendo também uma cidade no Rio Grande do Sul, porque ele vai ser, está sendo fomentado pela CPFL, é usar esse middleware IoT para controlar esse sistema de eletromobilidade que os ambientes urbanos começam a ter e que vão fazer parte, que fazem parte do cenário de cidade inteligente. Quer dizer, é uma plataforma para você viabilizar modelos de negócios em cima de mobilidade elétrica. Quer dizer, eu tenho carros elétricos, veículos elétricos andando, todos eles conectados de alguma forma, recebendo informações, e tenho também eletropostos, né, são os postos de carregamento, eu tenho toda uma gama de infraestrutura para fazer esse eletroposto funcionar, e todos esses elementos têm que estar devidamente autenticados pelo gestor da solução, mandando dados que sejam reconhecidos e que possam ser utilizados em aplicações para a gestão desse ambiente, né? Então, vai acontecer o seguinte, nós estamos, junto com a CPFL, criando um Living Lab para mobilidade elétrica, vai numa primeira fase aqui em Campinas, com alguns pontos de eletropostos e carros elétricos, e numa segunda fase jogar a experiência lá para Gramado, que é onde fica uma outra concessionária da CPFL no Rio Grande do Sul. Tudo isso, de novo, dentro da mesma arquitetura de cidade inteligente que eu comentei antes, quer dizer, dispositivos, a infraestrutura, o middleware coletando esses dados e colocando os dados à disposição de desenvolvedores de aplicação, tá? Essa é basicamente a ideia. Muito trabalho aí pela frente em cidade inteligente. Aqui um cenário já de quem está envolvido no projeto, olha só como são muitos players que você tem que se envolver e trazer para a mesa para você fazer um projeto de cidade inteligente. Isso falando só de mobilidade elétrica, né? Não tem só os dois proponentes, CPFL e CPQD, mas todo um conjunto de executores. Você tem que ter os veículos, né? Então tem aí 4 fornecedores de veículo, tem que ter os provedores de serviço lá naquela camada superior que vão alugar o carro, que vão, de repente, manter o carro, tem que ter uma estrutura de capacitação das pessoas que vão operar, né? O Senai vai nos ajudar isso, tem que ter os fornecedores de eletropostos disponíveis para que, com os devidos protocolos de comunicação, temos que escolher e negociar com todos os locais onde esses eletropostos vão funcionar, por exemplo, aqui em Campinas, no caso, o aeroporto de Viracopos, nas estradas aí, acho que vocês conhecem boa parte dele, dessa rede Grau, alguns postos de Ipiranga. Então, é um trabalho enorme manter essa estrutura, para quê? Para que a gente faça a experiência correr. Serão 70 carros no início fazendo essa experiência, envolvendo também a Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, tá? E repetindo aquela mesma arquitetura de referência que eu comentei. Então, é um projeto muito importante para a CPFL, que estará trazendo para o Brasil, a partir dessas experiências, assim como outras estão acontecendo em outros lugares, tá? Recomendações para um melhor aproveitamento dos recursos de uma cidade inteligente no Brasil, tá? Vai haver experiências paralelas a essa no Nordeste, no Norte do Brasil, com outras concessionárias. Pode seguir, professor. E, finalmente, o que está acontecendo hoje, dado o sucesso que nós tivemos no primeiro piloto com a Prefeitura de Campinas, o BNDES
lançou um edital para a gente criar por 2 anos um Living Lab, vamos chamar assim, envolvendo mais variáveis e mais fornecedores de sensores, para a gente colocar a solução e ampliar a solução em Campinas, para segurança pública, para trânsito, para mobilidade urbana e para defesa civil. Essa é o que está nascendo agora esse ano, esperamos até março começar, uma experiência que vai ratificar ou não algumas das recomendações de cidade inteligente para Campinas. A ideia é que o BNDES aproveite aqui tudo que está sendo gerado para gerar novas recomendações mais assertivas e, de repente, novas políticas públicas para a cidade inteligente. Vamos começar isso agora em março, está quase tudo pronto para isso. Aqui é um repeteco só para dizer que todas as variáveis vão se repetir, além das que já existem, mas nós também vamos colocar outras, como a iluminação elétrica, novas câmeras para entender o comportamento anômalo do motorista. Então, vamos detectar se o carro está na contramão, se ele fez uma conversão equivocada, se ele mudou de faixa onde não podia, e em todos eles tentando capturar a placa do carro para que isso seja gerado um devido alarme. Só para vocês terem uma ideia, o que acontece hoje em alguns lugares. Na realidade, as câmeras que capturam essas imagens hoje são monitoradas por pessoas físicas, e elas não ficam 24/7 lá, é claro que não, isso é extremamente cansativo. Elas vêm, olham um pouquinho, meia hora, tal, geram ali alguma multa também, mas a gente percebeu no piloto anterior que um mecanismo como esse funciona 24/7 e gera alarmes e notificações num número muito maior de vezes, né? Provendo para a cidade uma capacidade de análise maior e de notificações maior, para que o cidadão também possa ser educado. Esse é o discurso básico, tá? É isso. E aí esperamos incrementar as experiências com novos sensores também. E aqui é mais um resumo do que nós estamos encarando pela frente, porque a gente fala em cidade inteligente, mas a arquitetura de referência que eu comentei, ela se repete em todos os lugares, tá? Seja na indústria, seja no agronegócio ou no ambiente de saúde, também a ideia é sempre a mesma: coletar dos sensores dados com o devido protocolo, levar para o middleware, no caso uma dojo, a partir daí nascer aplicações específicas para o determinado negócio, e aí sim ela ser utilizada em benefício da cidade, por exemplo, né? Então, nós temos já aplicações voltadas para a saúde, onde eu coleto a pressão arterial, a oxigenação do paciente via smartphones, isso sobe para o hospital, e o hospital tem já mapeado uma série de regras e alarmes para, eventualmente, chamar o médico ou notificar o médico ou o enfermeiro de que o paciente pode estar com um problema. Essas soluções vão se tornar cada vez mais constantes, e vocês já veem também soluções privadas aí, mas para isso, né, específicas. No agronegócio, estamos, a partir de drones, né, também mapeando talhões, ou mapeando lotes dentro da cidade, para que a prefeitura e o gestor público possam fazer um melhor mapeamento da sua estrutura de terrenos, né, esqueci o nome disso, uma divisão aí da cidade. Tudo isso está acontecendo no mundo de IoT, que vem prometendo trazer uma série de soluções interessantes para a sustentabilidade futura, e cidades inteligentes é uma delas. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção, e daí vem esse desenho, é que os dados estando disponíveis hoje no middleware do Dojo, por exemplo, como a gente tem aí, eles podem ser usados por novas tecnologias que estão em evidência hoje, tá?
o desenvolvimento de novos modelos de inteligência artificial para uso da cidade ou dos gestores de cidade, para correlacionar dados, para ter algum insight, para fazer a previsão de alguma anomalia, também são possíveis e estão se tornando cada vez mais frequentes. Tá? O uso da tecnologia de blockchain para dar segurança no uso desses dados e manter a rastreabilidade dos dados e a confiança dos dados tem sido também uma demanda interessante que vai crescer nos próximos anos. Então, as cidades inteligentes, elas vão envolver, as aplicações de cidades inteligentes vão envolver todas essas tecnologias, não há como separá-las mais. É um mundo multidisciplinar onde você desenha as aplicações e se compromete com todas aquelas camadas na arquitetura de referência. Tá? E com inteligência artificial chegando para gerar mais mapeamento, tá bom? Mais resultados. Bom, e aqui, professor, desculpe, aqui vira uma coisa muito técnica, na realidade era só para mostrar o que a Dojo faz, mas de certa forma eu já falei, né, você pode gerir os usuários, armazenar dados, processá-los, gerar dispositivos, cuidar dos conectores, acho que não é o perfil aqui, acho que do público, esses slides ficaram mais como uma propaganda aí da Dojo, acho que o próximo slide também é meio técnico, é só para mostrar que o CPQD vem trabalhando com isso e está desenvolvendo tecnologia para estratificar mais ainda essas soluções, solidificá-las e integrá-las. Tá? No próximo slide, por exemplo, pode mudar. Congelou? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Tá. Nesse slide a gente já mostra, por exemplo, também algo muito técnico, que a solução é totalmente escalável, né? Hoje eu posso ter 100 mil sensores conectados de diversas naturezas, para que eu possa gerar todo um conjunto de gráficos para o gestor público ou para quem opera a solução. Tá? Isso já está valendo hoje na nova configuração da Dojo. E o próximo slide traz também um mapeamento aí de onde vocês podem encontrar informações sobre a Dojo, mas é muito técnico. Né? O que eu queria deixar aqui como mensagem para vocês tem muita coisa lá no site do CPQD, já falando de cidades inteligentes, www.cpqd.com.br. A gente tem nas páginas lá várias explicações sobre essas tecnologias que juntas vão nos ajudar a montar cada vez mais soluções integradas de cidades inteligentes, de smart cities. Vale a pena dar uma olhada. Fica a minha recomendação para vocês darem uma olhada com carinho, sim, dado o tema do curso aqui na Carta Brasileira. Não sei se vocês já olharam lá, é muito interessante, várias recomendações interessantes e que tratam um grande desafio do Brasil, que é a nossa diferença socioeconômica, territorial e de perfil, tá bom? Eu não sei, eu acho que era esse o último slide, né, professora? Pronto. Meu nome está aí, meu e-mail, se vocês quiserem algum contato, tá? Alguma dúvida. Eu já estou com uma aí de 2 impostos, eu vou dar uma procurada se alguém no CPQD já tratou isso. Eu tinha a impressão que alguém fez uma outra pergunta durante a minha... Eu acho que o Pedro Lopes, né? Olha aí, ó. Pedro, eu não sei, eu posso voltar no slide lá e falar um pouquinho da arquitetura do Jô, sim, mas que eu achei que o público era um pouco diversificado, tá? Mas posso, não sei, ou até mandar um material específico para você sobre a arquitetura dela, tá? Ok, Pedro? Você inclusive, o Pedro, fica minha... que legal, olha, vamos fazer assim, eu vou até... Vocês podem ver, eu vou até deixar, já vou descrever aqui o endereço.
Nesse endereço, vocês têm várias informações sobre a Dojo. Ela está hoje sofrendo um novo release, tá? O quarto release dela, com várias facilidades envolvendo segurança, escalabilidade, e vale a pena dar uma olhada no site. Ele tem um site específico aí para essas divulgações, tá? Podem consultar lá, tem tutoriais com vídeo mostrando a arquitetura, falando de como instalar, há uma documentação, há uma documentação para ela, tá bom? Eu acho que não falei assim muito da Dojo no aspecto do seguinte, ela é um middleware brasileiro, criado, a gente não terminou o projeto ainda, mas foi criado com fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Funtel, buscando gerar um middleware que pudesse ser open source e pudesse ser disponibilizado para a comunidade brasileira. Essa é a intenção da Dojo. Tá? E em cima dela, a gente também, CPQD, tem aproveitado para fazer aplicações, para oferecer para clientes, para consolidar também outras aplicações. Tá? Estamos usando hoje no agrobusiness com inteligência artificial, temos projetos em andamento envolvendo a saúde pública, né, para coleta, por exemplo, de pressão arterial, glicemia, oximetria do paciente, para ajudar ao longo do tempo o monitoramento remoto de pacientes, cada vez mais essencial, ainda mais nessa época de pandemia que a gente vive, né? Então tem soluções muito bacanas sendo geradas com essa ideia de internet das coisas, tá? E a Dojo, dentro do nosso pretenso protagonismo, né, que a gente está tentando exercitar, a Dojo é uma das peças fundamentais disso. A Alessandra aqui gostou de que seja open source, é isso mesmo, e aí fica o convite também, por ser open source, é legal vocês olharem e de repente até contribuírem com alguma sugestão, alguma melhoria, tá? Sempre fica o convite aí para quem é da área, né, olhar lá e eventualmente fazer alguma contribuição. Perguntas, pessoal? Oi, boa noite. Oi, Alessandra. Acho que você... Alessandra, pode falar. Tá. Eu gostaria de ter um ponto de vista do Norberto a respeito dessa relação com o open source, né? Porque eu particularmente vejo assim que a gente consegue otimizar a qualidade de software, de implementações, e a gente consegue ter ambientes mais seguros através do compartilhamento mesmo, do desenvolvimento, né? E eu queria ter um pouco do seu ponto de vista em relação a isso, especialmente quando a gente tem essa aplicação para hardware. Bom, só para separar as duas coisas. No caso da Dojo, ela já nasceu open source por uma natureza, uma diretriz do CPQD de tornar essa solução a mais aberta possível. E sua pergunta é interessante porque ela me lembrou um aspecto que eu não comentei. Os 2 primeiros anos da Dojo, que estava sendo criado, a gente usou uma distribuição, um licenciamento, né, GPL, vinculado a você, eu esqueci o nome agora, vinculado a você, tudo bem, você baixa, mas qualquer coisa que você faça, você devolve, né? E a gente viu que isso não estava muito legal, porque os desenvolvedores gostam mesmo de pegar e fazer um monte de coisas com ela e nem aí para você. Mas isso faz parte, talvez, até das questões que você está trazendo, de modelar a solução para alguma necessidade específica. Então, a partir desse segundo semestre, o licenciamento da Dojo vai ser Apache, tá? Assim, vai estar livre, você pode pegar e usar da forma que você quiser, sem precisar, como era no início, devolver alguma coisa para o CPQD em termos de implementação, mostrar o que você fez. Não, ela vai ser realmente agora mais assim, indiscriminada, né? Mais pervasiva. Em relação ao hardware, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Na realidade, você não deve estar perguntando da Dojo, mas da política em geral de você abrir código de hardware. Acho que é isso, né? Exatamente.
Tá, existem trabalhos no CPQD que a gente já faz isso. Aliás, aquela plaquinha que eu mostrei, aquele sistema de inteligência artificial para reconhecer a placa, localizar o carro, localizar a placa e reconhecer, foi feito usando o código aberto, tá? Uma parte dele, porque o modelo mesmo de inteligência artificial a gente teve que fazer nós modelando, capturando dados e tal, mas muito do que está lá foi feito usando código open source, ou do Google, ou da Xiaomi asiática, que a gente integrou em uma solução para fazer isso. O que não era código aberto, que daí ficou com a Qualcomm especificamente, é o modelo de inteligência mas que você pode depois também criar com seus dados, tá? Mas hoje a gente já tem alguns trabalhos, Alessandra, dentro dos laboratórios de sistemas embarcados, onde o código é aberto, a gente usa código aberto, né? Às vezes o cliente, por pedido do cliente, a gente termina o projeto e dá para ele, a gente não abre para a comunidade, mas porque determinado cliente contratou, a gente faz para ele. Mas muitas das coisas são feitas em código aberto, sim, e é muito salutar, tá, ao longo do tempo, você mostrar para a comunidade o que você está fazendo. Existem várias comunidades em inteligência artificial, voltando ao tema, que a gente participa e, né, Keras, PyTorch, TensorFlow Lite, voltado aí para ambientes embarcados, onde o uso desses códigos é diário, tá? É diário. Eu não sei se eu respondi, tá? Mas Respondeu sim. nós vemos como muito positivo aí. Sim. Eu vou aproveitar, vou fazer uma pergunta também. Quando você falou em computação cognitiva no início da sua apresentação, Norberto, nesse processo de trabalho e construção dessas bibliotecas todas aí, vocês trabalharam com ontologia ou não? A plataforma tecnológica de computação cognitiva envolve várias áreas de inteligência artificial, né, como raciocínio e aprendizado. Então, existem pesquisadores ali, sim, com conhecimento em ontologias. A gente até tem algumas ferramentas internas de desenvolvimento voltadas para sistemas móveis, onde usamos ontologias também, tá? E temos trabalhos aumentando cada vez mais em processamento de linguagem natural, onde o uso de ontologias tem aumentado, a necessidade de uso de ontologias tem aumentado. Eu não sei se eu respondi adequadamente a pergunta aí, né? Ok, depois eu entro em contato para ver se tem algum exemplo que a gente possa aproveitar. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Ô, Alessandra, tem um LinkedIn, sim, eu acho que botando meu nome lá, Norberto Alves Ferreira, aparece. Eu não tenho o link aqui de bate-pronto, tá? Mas tenho sim, tá? Ô, Antônio Carlos, é Fabiano do DC, tudo bem? Pode falar, Fabiano. Bem, eu tenho uma pergunta para o Norberto. Norberto, inicialmente, obrigado pela palestra, né? Deu para ver uma boa visão de como o CPQD tem trabalhado essa questão de cidades inteligentes, né? E, coincidentemente, eu tenho um projeto da FAPESP com a parceria da FAPEAL, que vai começar em fevereiro do ano que vem, né? Foi um edital conjunto que eles fizeram, e o início do projeto deveria ter sido agora durante o ano 2020, né? Mas acho que a pandemia acabou adiando tudo, né? Não, mudou bastante coisa lá, né? Atrasaram um monte de editais, inclusive. E aí o professor Auri também comentou aqui no chat, está ouvindo a palestra, também é colaborador do projeto, né? Tem o pessoal da FAPEAL também, né? De Alagoas, da UFAL, desculpa, né? Que tem o financiamento da contrapartida da FAPEAL lá. E nós vamos trabalhar na área de teste de software, né? Para aplicações de cidades inteligentes. E aí uma pergunta que eu queria aproveitar para fazer para você é como que funciona se a gente quiser estabelecer alguma parceria, alguma colaboração com o pessoal do CPQD, né? Quais são os caminhos que a gente tem que procurar lá para conseguir fazer algum estudo mais aplicado, já que vocês têm, né,
os cases aí passados, então agora com a plataforma do Dojo evoluindo, né? Como que a gente conseguiria firmar algum contato inicial e possivelmente uma colaboração com vocês, né, para se tornar um parceiro aí na pesquisa? Ô, Fabiana, muito legal isso, e o CPQD vai adorar, tá? A gente normalmente, você encaminha um e-mail aí para mim, eu já copio as pessoas de inovação, os colegas de inovação, mas tipicamente a gente faz um memorando de intenções, e dependendo aí de como você queira trabalhar, é possível fazer até algumas parcerias mesmo, o CPQD ajudar em algum trabalho específico, ajudar com algum bolsista ou com estagiário, ou até aumentar aí a abrangência para juntos concorrermos a algum edital, ou simplesmente um apoio para que você use a Dojo dentro do seu projeto, tá? Tem várias possibilidades aí. Maravilha. Então eu posso fazer um contato inicialmente com você e aí você encaminha. Sim, já na hora eu copio todo mundo lá que é importante. E a gente, isso é muito legal. Só para ratificar isso, por exemplo, a Universidade Federal de Goiás e o Instituto Federal de Goiás desenvolveram alguns trabalhos com a Dojo. No início, nós CPQD, não sabíamos, né? E aí um dia um professor entrou em contato justamente com uma dúvida como a sua. Então, nós falamos, olha, vamos entender o que você está fazendo, e que de repente eu posso ajudar, tal. E aí conversa vai, conversa vem, juntos fizemos um trabalho H2020 com a comunidade europeia, ele gostou da Dojo, está usando, fez até uma apresentação a semana, hoje é quarta, segunda-feira no WRNP, né, o workshop da RNP, mostrando a comparação da Dojo com outras plataformas IoT abertas que ele tinha, mostrando por que a Dojo era, na opinião deles, né, uma boa plataforma, estava desempenhando, que ajuda, foi muito bacana. Então, essa interação a gente estimula, sim, tá? O que a gente puder fazer para te ajudar, dentro do possível, é claro, né, porque os recursos não são muito, são às vezes parcos, mas com certeza, podemos sim. Pode mandar o contato que a gente viabiliza algumas coisas, umas conversas, eventuais projetos, tá? O professor lá gostou muito, eu também gostei muito de ter feito essa descoberta, né? Alguém que estava usando a Dojo e a gente não sabia. Obrigado, Norberto. Vamos manter um contato, sim. Obrigado. Obrigado a você, tá? A Letícia achou, Alessandra. Bom, você já viu, tá ótimo. A Letícia é a bolsista da disciplina aqui, ela está sempre atenta. Muito bom, Letícia. Obrigado, viu? Eu tenho mais uma pergunta, Norberto. Na hora que você falou em rede de dados, vocês trabalham com um sistema gerenciador de banco de dados também que é código aberto, ou aí pode trabalhar, no caso de Campinas, é um banco, é um SGBD proprietário da própria prefeitura, ou tem, na proposta de vocês, entra com Postgres, SQL, coisa do tipo? A proposta original da Dojo, e até hoje, é Postgres, realmente. Mas em algumas soluções, a gente tem feito adaptações junto com o parceiro ou cliente que demanda, e aí é a opção dele, né, usar outro tipo de SGBD, tá? Mas a nossa proposta, pelo menos por enquanto, nas aplicações que a gente tem, temos usado o Postgres. Existe agora algumas necessidades, porque a Dojo, conforme ela vai crescendo, olhando algumas necessidades, os clientes, os parceiros vendo algumas necessidades, a gente tem deixado para ele essa decisão, tá, professor? Do tipo, que banco você quer usar esse? Então, você cuida do banco, que eu cuido aqui de como empacotar o dado, como trabalhar, e aí jogo para você, por exemplo, guardar, se for o caso. A gente tem um parceiro da área automotiva, e um dos primeiros, inclusive, que usou a Dojo, que hoje ele está muito preocupado com algumas coisas de time series, então demandou um tratamento específico de algum banco que agora eu não saberia dizer qual foi, tá? Eu não sou muito técnico, mas essa conversa é recorrente. Várias vezes o parceiro, por alguma questão íntima ou de segurança específica dele, ou da empresa para a qual ele trabalha, ou presta serviço,
ele pede outro banco. Certo. Mas ela tem sido bem flexível para isso, porque no fundo o banco é como se fosse um acessório, né? Um componente ali que você pode trocar. Esse projeto que vocês têm com a Prefeitura de Campinas, ele é um projeto independente de política de governo municipal ou ele é dependente? A pergunta é matadora, né? E vem ao encontro das coisas que eu comentei sobre as dificuldades, né? Não, a gente teve, ele de certa forma, ele deveria ser independente, mas é claro, a gente sofre sim as consequências de mudança de governo, né? Ou de algumas políticas municipais. Ah, só para ratificar um pouco os slides que eu mostrei no início, né? Por exemplo, o secretário de Transportes mudou agora em outubro, nós tivemos dificuldades para terminar uma implementação lá que estávamos fazendo, porque ele queria, ele parou por um tempo para entender tudo o que estava acontecendo. E agora, não preciso dizer, houve a eleição, vai mudar o prefeito. Então, nós estamos esperando aí, estamos já conversando com eles, porque a gente precisa assinar novamente algumas cartas, porque o piloto BNDES que eu comentei, o BNDES já está com tudo pronto, está com dinheiro lá, disponível para a gente começar, e nós não podemos receber porque a prefeitura tem alguns trâmites internos que não pôde resolver a contento. Então, nós estamos esperando a mudança do governo para ver se a gente consegue conversar mais celeramente, né? Então, ainda existe sim esse problema, apesar de estarmos em Campinas, conhecermos, existe, por mais que se diga que está todo mundo bem intencionado, sempre tem um problema ou outro envolvendo a questão política, tá? Mas eu espero, francamente, tenho esperança de que até março a gente consiga começar esse piloto. Vai ser muito, muito interessante, muito grande, muito sensor, vai ser um living lab, um ambiente vivo de experimentações de IoT. E nessa solução, Norberto, a Huawei entrou gratuitamente com os equipamentos Não, não. Aí é que aí é que está a arte, né, professor? Muito interessante a pergunta da gente fazer alguns acordos, né? O CPQD, ele, em sendo signatário do MCTI para a Lei de Informática, o que nós fizemos para montar essa estrutura e chamar o interesse de uma Huawei? O Huawei, venha para o projeto, use os recursos de lei de informática, né, para a gente testar testar a sua solução dentro da solução de Campinas e você poder, a partir daí, também fazer a sua propaganda da sua solução, né? Então, isso é uma constante, tá, professor? O desafio porque a gente precisa trazer recursos para vários desses projetos, e a lei de informática, no caso da Huawei, ajudou, assim como a Embrapi, né, a unidade, em sendo unidade Embrapi, também ajuda para você trazer um pouco mais de recursos e capacitar as pessoas, e a mesma intenção, a mesma estratégia a gente pretende usar também no piloto BNDES. Quer dizer, chegar em um fabricante de sensores e dizer, olha, eu sou uma unidade Embrapi, você não quer fazer uma experimentação lá em Campinas? Você arca com os custos de instalação e eu te ajudo instalando, configurando, desenvolvendo aplicações. E para isso, alguma pequena transação tem que ser feita e a gente coloca o selo da Embrapi para poder aumentar esse aporte, tá? É um desafio enorme fazer esses projetos, porque cada um, não sejamos tolos também, né? Cada um tem seus interesses comerciais e você tem que fazer todo mundo convergir para fazer a experiência. O poder público, o privado, e a gente no meio tentando mostrar que funciona e que pode ser bom para o país, né, e para todo mundo. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Já são 20 para as 9 da noite.
Deixei vocês muito cansados, não? Tem Eu espero que tenha ajudado aí no entendimento um pouquinho do que a gente faz e do que podemos contribuir, tá? engenheira química assistindo também. Olha aí, ó. Rosângela, você que está aparecendo na câmera, alguma pergunta? Liga. Liguei o microfone. Não, eu fiquei pensando nos sistemas de captação de dados, né? E nas vezes que o senhor citou esses sistemas, o senhor mencionou imagens, né? Eu queria saber se em algum momento foi utilizado o sistema de captação de som e para qual finalidade. Ah, que interessante. Não usamos. Nenhum instante houve. Há alguns desafios, viu, Rosângela? Interessante você ter feito essa pergunta, porque ainda mais para quem, como nós, o CPQD, trabalhamos com fala há bastante tempo, há questões, sim, de captação de som, mas em nenhum desses projetos a gente usou isso como uma necessidade, né? A gente tá trabalhando em algumas propostas, em alguns projetos ainda a serem fechados, onde mais voltados para a indústria, né? Onde você capturando o som de determinadas correias, de determinadas engrenagens, você, dado um determinado padrão que você reconhece antes, você pode chegar a prever anomalias. Isso é uma coisa que está acontecendo um pouquinho, tá? Mas existe uma dificuldade grande desse uso de soluções, porque elas às vezes não generalizam usando inteligência artificial. Você precisa ter bem mapeado como capturar, que tipo de microfone, né? Para que a base de dados não seja enviesada e você possa sempre reconhecer essa anomalia. Mas é um trabalho que vai acontecer daqui a pouquinho, em algum instante aí, porque a gente já ouve demandas para isso, tá? Ótimo, muito obrigado. Mais alguma pergunta? A Alessandra já conhece o uso dessas ferramentas. A VEG é uma empresa que a gente vem conversando para usar do Ju, tá? Mas eles têm várias aplicações internas lá. Isso já funcionaria como uma realidade aumentada, né, em tempo real, né? O uso de tecnologias de realidade aumentada com a internet das coisas? A gente tem visto algumas soluções possíveis, professor, sim. É que, historicamente, as soluções de realidade aumentada, ou realidade virtual também, elas geralmente são meio verticalizadas, né? Agora que está nascendo a possibilidade de você, usando dados de diversos sensores, fazer alguma coisa de realidade aumentada. Na área de agronegócio isso está acontecendo e na área também como é que se fala, de proteção industrial, previsão industrial, né? O pessoal usa as ferramentas de inteligência, de realidade aumentada para ajudar nos treinamentos de pessoas, para, dada determinada condição, ela já vê uma tela ali, o que ela pode fazer. Está acontecendo, sim. E uma última pergunta, Norberto. Aí, no caso de Campinas, as empresas de transporte público, né, de empresas privadas, é óbvio, usam alguma coisa na área de sensores para indicação de tempo, pessoas que estão sendo transportadas nos ônibus, coisa do tipo ou não? Professor, eu não conheço particularmente as empresas de transporte público em Campinas e as tecnologias que elas usam aqui, tá? De uma apresentação que eu vi há pouco tempo de uma delas aqui do lado de Campinas, nem todas usam qualquer esquema de coleta de dados. Algumas
talvez usem ali um GPS para você saber onde está o carro, se ele está fazendo um caminho certo, e outras já, em outros lugares, a não sei se em Campinas, já estão bem aparelhadas para fazer mapeamento de rotas, entender em que instante o ônibus vai chegar no ponto, e estão já, inclusive, lançando aplicativos móveis para os usuários, né, o cidadão, baixar e entender numa consulta se o ônibus está próximo de chegar ou não. Ônibus e van, tá? Às vezes as empresas usam essas duas. Mas em Campinas eu não conheço o que elas estão usando hoje, né? A INDEC, que é um sistema, que faz parte da Secretaria de Transporte, tem um dashboard que a gente viu um dia lá, mas eu acho que é muito primário. Ele deve usar só um GPS para dizer onde o ônibus está, só. Saber se ele está circulando nesse instante. Tá bom? Muito bem. Norberto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu acho que abriu um outro leque de informações para o pessoal, inclusive os que se autoconvidaram para estar presentes. Que bom, que bom. E as possibilidades que existem, inclusive, de utilizar essa plataforma Dojo de vocês, colaborando, inclusive, se for o caso, né, com a expertise que o CPQD tem em soluções já nesses 44 anos, né? A tecnologia evoluiu muito, né, dos antigos orelhões, que vocês trabalharam também um bom tempo neles, sim, sim, as soluções de smartphones que a gente tem hoje, com os milhares de aplicativos instalados por aí. E eu acho que ilustrou bastante também a possibilidade, em alguns setores específicos, da gestão e governança municipal na área de segurança, na área de defesa civil, e assim outras soluções aí. Nessa área de mobilidade, ainda, Campinas deve ser tão primária quanto deve ser a maior parte do Brasil, né? E fora do Brasil existem soluções muito inteligentes, como Barcelona, Londres e etc. Sim. Então, eu acho que abriu um leque bastante grande de possibilidade, mostrou um pouco das implicações tecnológicas que existem em encontrar soluções. Nessa disciplina, a gente está trabalhando no nível, a gente para no nível de informação, tá certo? E a gente não desceu a nível de infraestrutura e nem de tecnologia. Então, o pessoal está trabalhando em cima dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Cada grupo, cada pessoa escolheu um desses objetivos e está fazendo propostas e desenhando algumas estratégias, identificando processos e aí as informações necessárias para aí sim desenvolver os aplicativos e identificar a infraestrutura necessária. Tá? Então, a pandemia fez com que esse grupo fosse criado com pessoas de diversas cidades, diversas formações. Então, em março passado, quando começou antes da pandemia entrar aí e mudar toda a nossa vida, a disciplina era presencial, e aí, quando ela passou a ser virtual, deu essa possibilidade de ter pessoas do Brasil inteiro, as que tiveram acesso e descobriram que existe uma disciplina com esse tipo. É óbvio que eu sou uma pessoa da área de computação, o meu foco é tecnologia e processos, né? E a tecnologia que vai ser utilizada, ela depende da solução que tem que ser construída. Tá? Então, agradeço novamente a sua disponibilidade e, em especial, ao CPQD de ter viabilizado essa sua presença aqui hoje. E aos alunos que estão aqui presentes também, professores, alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado,
Então, tem uma grande diversidade de pessoal aqui hoje. Muito. Eu que agradeço, professor, e a vocês também pela paciência de me ouvir aí, tá? Fico à disposição, qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail aí, o contato, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite, então, Norberto. Eu vou ficar mais um minutinho com os meus alunos Ah, aqui. sim. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tá, tchau, tchau. Então, o pessoal que não está fazendo a disciplina, se quiser falar tchau, tchau, a gente fica mais um pouquinho aqui com os alunos, tá? Bom, pessoal, tem um trabalho em andamento aí, com a terceira fase. Eu disponibilizei para vocês um roteiro que foi feito em Word, e eu entreguei hoje também em PowerPoint os mesmos itens. Eu não numerei os itens, mas vocês vão perceber num arquivo PowerPoint que está lá depositado na aula de hoje. Se vocês olharem lá na agenda, vocês vão identificar onde é que está esse arquivo PowerPoint. Quando eu carreguei, ele virou um arquivo, ele deixou de ser um arquivo PowerPoint, virou um arquivo do Google Drive. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir ele zipado no mesmo local, e aí vocês vão ter o fonte do PowerPoint, que vocês podem preencher os espaços que estão lá. A ideia de criar um documento padrão, aí o PowerPoint é importante, que vocês ganham tempo, tá certo? No dia que vocês vierem fazer a apresentação lá em janeiro, que a gente não combinou a data ainda, esse arquivo PowerPoint já fica pronto para a apresentação de vocês, todo mundo seguindo o mesmo roteiro, fica fácil de vocês acompanharem, perceberem diferenças entre um grupo e outro grupo. É óbvio que cada um está trabalhando com objetivos diferentes, mas dá para perceber que, existindo um padrão, fica fácil de acompanhar os pontos que diferencia um objetivo, um trabalho, uma estratégia, uma informação do outro, tá? Estou aberto a propostas de vocês também, de mudanças nesses dois documentos, tanto nesse arquivo PowerPoint que eu vou estar subindo amanhã para vocês, como no arquivo doc, tá? Estou aberto a propostas que modifiquem para melhor, tá? É óbvio que algumas das coisas que vocês vão escrever provavelmente vão ocupar todo o espaço, aí divide aquele slide em dois, continua no próximo slide a informação, porque muitas vezes o que vocês têm para escrever é um texto um pouco mais longo, uma justificativa, talvez o espaço que esteja reservado ali naquele slide seja insuficiente, desdobra o slide em mais um e continua ou posta ele inteiro num próximo slide, tá? Então, vocês fiquem à vontade também. E estou aberto aqui às perguntas de vocês, se alguém tem alguma dúvida no encaminhamento da complementação aí dessa fase 3, tá? E o tempo todo aberto às perguntas de vocês, Letícia, eu aguardando, tá certo? Aguardando as dúvidas que vocês tenham na interpretação, muitas vezes, tem essa estratégia aqui, estou pensando nesse conjunto de atividades que vão ser realizadas dessa forma, estou em dúvida exatamente quais são as informações que eu preciso introduzir nessa estratégia ou nesse conjunto de atividades e ações. Fiquem à vontade para perguntar. O tempo passa rápido, tá certo? Hoje já é dia 9, daqui a alguns dias, dia 20, né? Daqui a 11 dias é o prazo para vocês entregarem. E Letícia e eu temos né? Tempo suficiente para poder dar um feedback para vocês de preferência, antes do final do ano, tá? Para vocês voltarem aí no comecinho de janeiro a fechar o projeto final de vocês, tá? Interessante que a gente chegou com um grupo motivado, tá certo? De 30 e poucas pessoas,
desde a semana passada não teve mais nenhuma desistência, então acredito que vocês estejam conseguindo trabalhar nos grupos que foram formados. Às vezes alguns alunos que estão aí fechando o semestre também se atrapalham com a organização do tempo, em função dos compromissos que têm. E final do ano está aí, tá? Chegando de novo. Esse ano as comemorações das festas vão ser mais restritas, mais limitadas, e a gente não sabe nem o que escrever para o ano que vem, tá certo? No desejo de boas festas e feliz ano novo aí, a gente não sabe nem o que escrever, porque o que a gente escreveu no final do ano passado, não aconteceu nada daquilo, tá? Mas a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito a conviver nesse clima, tá certo, de incertezas, e é isso aí, a vida às vezes prega algumas peças dessa para a gente, e certamente não vai ser a única nas nossas vidas. Tá? Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Alguém quer fechar com alguma pergunta, alguma dúvida? Legal, pessoal. Boa noite, então, para todos, tá? A semana que vem eu entro com vocês para tirar dúvidas. Eu entro lá nesse mesmo horário nosso das 7 horas para tirar dúvida para quem tem, porque aí já vai ser 9 mais 7, 16, e 16 quase véspera de entregar os projetos. Mas não deixem para quarta-feira da semana que vem, perguntem antes, porque aí, Letícia e eu podemos adiantar um FAQ, um conjunto de coisas. A Letícia também prometeu se organizar e apresentar um trabalho para vocês daquele modelo que eu apresentei numa outra versão. Ela deve estar disponibilizando isso na sexta-feira. Assim que disponibilizar também, eu já subo e passo uma mensagem para vocês. Tá? Então, boa noite a todos, tá? Um abraço e, embora seja metade da semana ainda, bom final de semana e bom trabalho para todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Que foi?